Olá, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Por aqui, tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, olá, tudo bem? Eu sou Nadia Araújo e aqui nesse espaço virtual nós trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com foco onde? Lá no Egitão. E também trocamos ideias sobre experiências nas mais diversas áreas da vida, que é o que nós vamos fazer hoje, tá? Hoje nós não temos relatos de relacionamento amoroso. Hoje a gente vai passar uma raiva diferente. Hoje a gente vai usar a nossa camomila, o Rivotril, losartana, em outro assunto, tá? Hoje o Facebook me mandou uma lembrança. E nessa lembrança, houveram 2 comentários que me inspiraram a fazer esse vídeo aqui, tá? O primeiro comentário é o comentário de a Glaupe Aliana. Beijão pra tu, Glaupe. E ela falou o seguinte: eu prefiro não comentar. Eu acho isso tão nojento. Expulsaram minha mãe no passado pelo simples fato de ela trabalhar de calça. Ranço. E o outro comentário foi o de Su Reis. Nasci na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você não imagina o trauma que tenho. Só Deus sabe o que passei. Quantas surras eu levei. Hoje a minha religião é Deus. Apenas Deus. E é sobre isso que eu quero falar, tá? E sobre o que era a lembrança do Facebook. Há exatos 3 anos atrás, eu tomei uma grande decisão na minha vida. Assim, uma decisão daquelas, assim, grande. Eu me desliguei da denominação a qual eu fazia parte desde que eu me entendia por gente. Nasci, cresci, me formei nessa denominação. Só que há 3 anos atrás eu falei, ó, seguinte... Já deu, filho, já deu, tá? Já deu, não quero isso pra minha vida não, tô saindo, paz e bênção, e saí. E é sobre isso aí que a gente vai conversar hoje, tá? Nós vamos relembrar alguns assuntos aqui da minha vida, né? Vamos falar um pouquinho da minha vida? Bora? Vamos lá. Vamos do começo, vamos começar lá de algum tempo atrás. Eu sou filha de pai. Assim, meu pai era católico, mas aquele católico só de nome. Ele não ia pra igreja, quer dizer, que eu lembre, não. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Então, assim, eu só tive 13 anos de vida com ele. E do que eu me lembro, ele não era uma pessoa ligada à religião. Ele acreditava em Deus, mas ele não frequentava nenhuma igreja. Ele até não gostava muito de crente, mas respeitava. E minha mãe era o quê? Minha mãe era... do Hamas religioso da época. Minha gente, minha mãe era terrorista religiosa. No bom sentido, tá? Se é que tem bom sentido para terrorismo. Mas enfim, minha mãe era nascida, crescida, criada, batizada, sabe? Registrada, carimbada, encomendada, amém, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E toda a minha juventude e a minha infância foi na época, hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, que minha mãe abriu a mente, ela não faz parte mais do terrorismo religioso assembleano, não. Amém. Mas na minha juventude, na minha infância, adolescência, pré-adolescência, minha mãe era militante, sabe? Militante difícil do terrorismo religioso. E meu pai não se metia na minha educação religiosa. Meu pai deixou que minha mãe me criasse como ela quisesse. E lá vai Nadir, minha gente, lá vai Nadir pro terrorismo religioso. Eu não sei como é que é no estado de vocês, tá? Peraí, deixa eu fazer logo abrir um parênteses aqui, porque quando o assunto é religião e política, é sempre algo bem melindroso, né? Então, meu povo, de repente, se houver alguém aí bem religioso, principalmente o pessoal da Assembleia de Deus, por favor, minha gente, facilite a vida, não leve a ferro e fogo que eu falo aqui. Principalmente quem não me conhece ainda, tá? Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de relatar as coisas de forma cômica. Eu tiro onda com tudo, até com a minha própria desgraça. Então, por favor, tá? Meu pessoal religioso aí, a militância terrorista religiosa, que eu sei que ainda existe nos dias de hoje, pega leve aí, tá? Bom, então, minha gente, como é que o negócio era comigo? Vou começar pela escola, né? Porque a religiosidade, lembra? Na época, meu pai não ligava muito
educação religiosa, ele deixou a cargo da minha mãe. E na época o negócio aqui era militante assim, meu Deus do céu, sabe? Não sei como é no estado de vocês, mas aqui em Pernambuco, misericórdia, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá nos anos 80, eu sou de 81, e lá naqueles anos ali, para trás um pouquinho, por ali, minha gente, o negócio aqui era complicado. O buraco era do pré-sal para baixo, mas um pouquinho, sabe? Hoje em dia, com todo o avanço tecnológico, ainda calculo naquela época. Então era difícil o negócio, era bem complicado. E eu tenho muito trauma de religião, muito, por quê? Então eu tô com uma listinha aqui para não esquecer de nenhuma. Vamos para a escola, bora. Vamos para a escola. Na minha escola, lá pela minha... O ensino primário, né? Lá a farda era o quê? Era a bermuda e a blusa da escola. A escola devia ter uns 500 alunos, mais ou menos. Todos, T-O-D-O-S, todos os alunos usavam a bermuda e a camisa da escola, menos eu. Eu era a única aluna na escola que eu não usava a bermuda da escola. E por quê? Porque eu era crente. Eu era da Assembleia de Deus e a igreja não permitia que os membros os congregados e afins usassem bermuda. E eu tinha que usar uma peste de uma saia. Minha gente, que ódio que eu tenho daquela saia. Quando eu lembro, vou deixar a foto por aqui para vocês verem a desgraça que era. E não bastasse usar uma saia, que se pelo menos fosse uma saia que combinasse com uma garota de seus 8 anos, vá lá, né? Ainda vá lá. Não, minha gente, minha mãe achou por bem fazer uma saia dos infernos, que ela batia na metade das canelas. E a saia tinha duas pregas na frente e 2 pregas atrás. E aquilo era um horror, porque quando eu me sentava, que levantava, ficava parecendo uma lona de circo, porque era um pano duro e aquilo armava. E eu era a chacota da escola, sabe? Eu era a crente, a Bíblia, a esquisita, sabe? Porque toda a escola usava a bermuda e eu tinha que usar a peste da saia. As minhas coleguinhas lá daquela época podiam cortar os cabelos, fazer franja. Eu não podia, porque eu era crente. Como é que eu tinha que ir para a escola? Com um lalau, não sei como é que vocês chamam aí no estado de vocês, mas aqui em Pernambuco, um rabo de cavalo. Eu tinha que ir para a escola daquele jeito, sabe? Cabelo esticadão para trás. E aí, preso, sabe? Lá. Porque eu não podia usar. Eu queria muito usar uma franja, não podia porque eu era crente. Eu queria cortar o cabelo curtinho, não, eu não podia cortar o cabelo porque eu era crente. Não podia, não. Outra coisa, eu morria de inveja das amiguinhas que elas pintavam as unhas, elas usavam batom, sabe? Pegavam as maquiagens das mães e usavam. Eu morria de vontade de fazer aquilo. Não, eu não podia fazer aquilo. Por quê? Porque eu era crente. Eu não podia. Festas comemorativas na escola. Eu queria participar das festas, minha gente. São João, né? São João, aqui em Pernambuco é algo assim, nossa. E tinha as quadrilhas, tinha as danças. Eu queria participar daquilo. Não, eu não podia participar. Por quê? Porque eu era crente. E crente não dança, crente não participa de festa secular. Não podia. Não podia, sabe? Eu morria de vontade de ouvir as musiquinhas lá. Minha gente, todo adolescente tem o seu ídolo, né? Tem o seu ídolo, tem os grupos. Eu não lembro qual que era naquela época, porque enfim, né? A prisão religiosa não deixava, mas eu queria ter um ídolo, como as coleguinhas tinham. Não, eu não podia. Porque eu não podia? Porque eu era crente. Crente não escuta música secular, crente não canta música secular, certo? Naquela época, crente não podia nem ter televisão em casa. Dá pra vocês? Desse jeito. Só que, como meu pai não era evangélico, aqui em casa tinha uma televisão. Só que, quando chegavam pessoas da igreja aqui em casa, minha mãe ficava toda constrangida por conta da televisão, né? E ela tinha que se explicar, não, porque meu marido não é crente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, eu queria assistir as programações normais, minha gente, como qualquer pessoa normal. Aí, assim, quando meu pai deixava, eu assistia. Quando meu pai não ligava muito, minha mãe não deixava. Assim foi minha infância. Só que aí eu fui crescendo, né? Fui crescendo e continuou o negócio.
Meu pai faleceu em 94, né? Eu tinha o quê? 13 anos? É. Meu pai faleceu, ele tinha problemas de doença, problemas de respiratórios, devido a fumar muito, faleceu. E aí, permanecemos aqui, minha gente, no terrorismo religioso, firme e forte na graça das regras da Assembleia de Deus. Eu não podia ir ao cinema, tá? Hoje em dia não, hoje em dia crente vai ao cinema, mas na minha época de juventude, crente não podia ir ao cinema, era proibido. Pasmem, crente era proibido de ir pra praia. Vocês acreditam que sim? Quem é dessa época aí pode me confirmar aqui. Crentes que iam à praia eram chamados pelos pastores e levavam um puxão de orelha, levavam advertência. Crente não poderia ir à praia. Vocês lembram quando lançaram o filme de Mel Gibson, o filme Paixão de Cristo? Minha gente, meu sonho era assistir aquele filme. Eu queria assistir aquele filme, eu queria. Mas como é que eu ia? Que crente não podia ir pro cinema, né? Como que eu ia? Eu teria que esperar o filme ser lançado nos camelôs da vida para poder assistir. Só que aí eu já tava meio revoltada, né? Tava começando a revolta brotar assim na vida. Eu fui escondido. Fui escondido pro cinema. Fui escondido. Eu e meu vizinho, que também era crente, que também queria assistir o filme, mas que também não podia, porque crente não assiste. Lá fomos nós escondidos, morrendo de medo que alguém visse e denunciasse ao pastor e eu fosse chamada a atenção, porque eu estava no cinema. E olha que eu fui pro cinema ver um filme evangélico, um filme religioso. Mas enfim, fui escondida, ninguém viu, graças a Deus, escapei. Outra coisa, até hoje em dia, crente não pode beber bebida alcoólica. Não pode de jeito nenhum, nem vinho. Lembrando, estou falando isso baseado nas regras da Assembleia de Deus de Pernambuco, tá? Pernambuco. Não pode beber vinho, de jeito nenhum. Belo dia, teve uma festa na igreja. E naquela época era comum as pessoas irem lá para minha igreja para festa e os convidados, tipo pregadores e tal, vinham aqui para casa. E nessa dita festa, o pregador era amigo da gente e ele veio aqui para casa. E minha mãe tinha feito um bendito de um bolo para lá, que o bolo levava vinho, né? Porque beber o vinho puro não pode, mas dentro da alimentação pode. Ela tinha feito lá o bolo e tinha sobrado o vinho. Aí eu e minha amiga, nós estávamos aqui, amiga de infância, carne e unha. A gente olhou pro vinho assim, o vinho olhou pra gente. E aí ela tinha visto, sei lá onde, internet nem existia naquela época, né? Se existia, não era acessível. Aí ela fez assim, ó, eu vi uma tal de sangria, não sei se vocês conhecem isso aí, mas o que é que era sangria? Era pegar o vinho, botar água gelada e botar açúcar, né? Vinho, água gelada e açúcar, e beber aquilo lá. Só que a gente não podia, porque ninguém bebe vinho, mas a gente queria beber a tal da sangria, queria experimentar. A gente aproveitou que minha mãe tinha dormido no ponto, a gente pegou, ai meu Deus, pegamos a garrafa do vinho, pegamos uma jarra com água gelada, o açúcar, a gente trouxe pro quarto, a gente trancou no quarto e vamos fazer a tal da sangria. Enquanto isso, todo mundo tava lá de fora de casa, conversando e tal. Daqui a pouco, minha gente, alguém bate na porta. Lascou, esconde a garrafa, esconde a jarra, esconde tudo. Só que aquilo tinha um cheiro muito forte, então mesmo que a gente tivesse escondido a garrafa, o cheiro do vinho tava no ar. E aí o rapaz que era o pregador entrou, né? A gente tudo desconfiada, aí ele fez assim, vocês estão fazendo o que aí? Nada, a gente tá conversando. Aí, que cheiro é esse, minha gente? Cheiro? Não tem não, tá cheiro de quê? Tá precisando de cheiro? Não, cheiro de quê, minha gente? Vocês estão tomando vinho e pronto, minha gente. Foi o sermão da montanha soletrado. Vocês não têm ideia da lição de moral que ele nos deu. Somente porque nós estávamos bebendo vinho misturado com água e com açúcar. Outro episódio. Não podíamos assistir novela, né? Porque novela não é coisa de crente. Até hoje ainda tem essa regra aí. E eu lembro que na época minha mãe vivia na igreja e que é que nós fazíamos. Eu tenho um irmão por parte de mãe. Ele não mora aqui, ele mora em outra cidade. E na época ele vinha aqui em casa e daí eu aproveitava, né? Porque, bom, meu irmão estava aqui, minha mãe tinha uma atenção mais voltada para ele, eu poderia
Dá uma respirada na vida, né? Aí o que a gente fazia? Quando minha mãe ia pra igreja e meu irmão tava aqui, ela dizia, ó, vamos ver a novela? Vamos. Minha gente, na época não tinha televisão, não tinha internet, porque se tem internet, dava pra assistir a novela pelo celular, pelo computador, whatever. Não existia isso. E outra que nesse tempo tava até bonzinho, porque ela tinha permitido a televisão aqui em casa, só para repórter ou programas educativos, nada de novela. Novela que não entrava. Só que quando ela ia pra igreja, a gente aproveitava, né? Aí o que a gente fazia? Ligava pra ver a novela e tal, só que a gente deixava a porta da sala meio aliás, a janela da sala meio entreaberta. Por quê? Quando a gente ouvia que ela estava chegando, a gente ouvia o barulho dela abrindo o portão, a gente corria, desligava a televisão e ficava lá como se nada houvesse acontecido. Era assim que eu assistia a novela lá pelos meus 18, 19 anos, tá? Tem mais? Tem mais, minha gente. Sim, tem mais. Isso aí, esse episódio já foi... Eu deveria ter meus 23, 24 anos por aí. Eu fazia parte da igreja, né, aqui, e tinha um grupo de jovens lá da igreja, e eu fazia parte da direção do grupo de jovens. Tinha o dirigente, a vice-secretária e a vice, e tinha a tesoureira. E na época eu era a tesoureira. E naquela época lá tinha uma moda de uma pulseira. Segura aí que eu vou buscar a pulseira, que eu ainda tenho esta pulseira aqui guardada. Segura aí. A few moments later. Pronto, minha gente, voltei. Aqui está a pulseira, tá? Era esta pulseira aqui, de inox, com esses... Meu Deus, sou péssima para tutorial de pulseira, não, gente. Tá focando? Não sei. Bom, essa pulseira aqui, tá? Isso aqui era a moda na época. E aí eu achei pouco, comprei duas. Comprei primeiro esta aqui. Ela vinha até com as iniciais, o nomezinho aqui, ó. Caiu a metade. Mas tinha um nomezinho aqui, ó. Ai, meu Deus, enrolado estou. Tinha um nomezinho aqui, acho que não dá pra ver não. Mas enfim, tinha o nome Jesus aqui. Era até de Cristo a pulseira. Aí depois eu fui e comprei esta aqui, que é uma mais fininha, tá? Beleza. Chega eu na igreja com esta pulseira. Aí depois de umas 2 semanas usando esta pulseira, tá bonitinha, né? Acho que eu vou voltar a usar. Chega eu lá na igreja usando essa pulseira. Eu usei elas por 1 semana mais ou menos. Aí quando foi depois do nada, aí chega a dirigente e fala assim, ó, o dirigente, aliás, no final do culto vai ter uma reunião, tá? Tá bom. Eu pensava que a reunião era para acertar alguma coisa da igreja, das festividades e tal. Beleza. Acabou o culto, todo mundo foi embora, vamos para a reunião. Do nada brota o coordenador na reunião. Eu pensei, nossa, acho que o negócio é sério, né? O coordenador está aqui, vamos para a reunião. Todo mundo lá sentado, eu sem entender nada do que estava acontecendo. Aí o coordenador vira para mim e fala assim, Nadir, nós precisamos conversar. E assim, tá bom, vamos conversar. Como eu era tesoureira da mocidade, lá da juventude, eu pensei assim, minha gente, eu não roubei não, o dinheiro tá todo ali, inteirinho. Nem comprei nada que eu tivesse que prestar contas. Vamos ter que conversar por quê? Foi o que houve. Resumindo a ópera, minha gente, a reunião era por conta desta pulseira, tá? Fizeram a reunião com a direção da juventude por conta desta bendita pulseira. E aí o coordenador fez assim, olha, você sabe que não é costume da nossa igreja usar essas coisas aqui e você tem 30 dias para decidir se você deixa de usar essa pulseira ou se não você vai ser tirada da direção da mocidade. Minha gente, eu odeio quem me bota dentro de uma caixinha. Faça tudo nesta vida, mas não me bote dentro de uma caixinha, porque eu rasgo a caixa. Na hora me subiu um fogo do juízo final, misturado com o trono branco do Apocalipse atualizado. E eu pensei um monte de coisa para dizer a ele, mas em respeito eu não falei. Eu só disse o seguinte, não, eu não preciso de 30 dias não. Podem me tirar da direção que eu não vou deixar de usar a pulseira não. E ele falou, não, vá pra casa, esfria a cabeça, pense direitinho e depois a gente conversa. E eu falei, não, eu não preciso de pensar nada, eu já decidi. Eu não vou deixar de usar a pulseira, pode me tirar da direção. Só que aí ele insistiu que eu pensasse e tal, e tal, e tal. E eu continuei usando a pulseira, beleza.
Minha gente, um belo dia, um belo domingo, eu estava na igreja e do nada, no final do culto, aí o dirigente da igreja chama uma outra pessoa lá e comunica ao pessoal da igreja que daquele domingo em diante, aquela pessoa seria a nova tesoureira da mocidade. Detalhe, eu não sabia de nada. Ninguém tinha me informado que naquele dia eu estaria sendo tirada da direção da mocidade. Ai, mas você não tem noção, você não tem noção, sabe? Porque ninguém explicou por que estava me tirando. Aí imagina, eu ficava com o dinheiro da igreja. Então, do nada me tiram, sem dar explicação nenhuma. O que é que o povo iria pensar? Que eu tinha roubado, né? E eu falei, vem cá, por que vocês não disseram o motivo por que me tiraram? Eu não faço questão de cargo não, mas pelo menos explicar que eu fui tirada por conta da pulseira, que eu não quis seguir a regra da pulseira. Não simplesmente me tiraram nada. Mas enfim, me tiraram e acabou. Mas eu continuei na igreja, continuei de boas. Só que, minha gente, vocês que não são de Pernambuco, vocês não entendem o que é ser crente aqui em Pernambuco. O negócio é muito complicado. Eu já vi, na época, eu cantava no conjunto musical, e eu lembro de pessoas lá, na minha faixa etária, sabe? Na época, 20 e poucos anos, que foram tiradas do conjunto, foram colocadas em disciplina, porque usavam uma blusa assim. Porque a manga, sem exagero, esse tipo de blusa aqui não era permitido usar naquela época, tá? Não era permitido, tinha que ser manga aqui na metade do braço, certo? Eu lembro bem que o dirigente do conjunto na época botou essa regra lá e falou que quem usasse blusa assim não cantava no conjunto. Tinha uma menina lá que ela cismou em usar a blusa e ela foi tirada do conjunto. Eu já vi, sabe, pessoas serem disciplinadas porque foram à praia, porque cortaram o cabelo, porque usaram calça. Pessoas que tinham que no trabalho era exigido calça, tinham que sair de casa com de saia, levar a calça para vestir no trabalho. Enfim, eu já vi de tudo que vocês imaginam na igreja em relação a regras de usos e costumes. Aí alguém de repente pode pensar assim, tá, mas se tu tava na igreja, tu tinha que seguir as regras, no caso da pulseira. Tu não sabia que não podia? Então, por que tu usou pulseira? Por que tu insistiu? Minha gente, era só uma pulseira. Porque uma coisa é dizer assim, olha, vocês não podem beber, tá? Beber não pode. A igreja não aceita que as pessoas bebam. Faz sentido, sabe? Porque há pessoas que vão conseguir beber apenas um copo e tá tudo ok. Mas há pessoas que não vão conseguir beber apenas um copo. E aí vai se embriagar, e isso aí pode causar trocentos tipos de problema. Outra coisa é dizer assim, olha, quem é crente não pode fumar. Super concordo. Porque fumar faz mal para a saúde. Super concordo. Ah, crente não pode, sei lá, ir para festas seculares, baladas. Tudo bem, faz sentido. Porque é um ambiente que tem coisas boas de diversão, sim, mas tem tanta coisa ruim, coisa que não combina com o estilo de vida de uma pessoa religiosa. Tudo bem, é bom evitar. Agora dizer assim, crente não pode usar pulseira. Sim, minha gente, mas o que é que este pedaço de metal aqui no meu braço vai atrapalhar na minha vida com Deus, na minha vida com o próximo? Só me diz. Porque, tipo, se um crente não pode usar pulseira, ele também não pode usar um relógio. Um relógio é uma pulseira que dá hora, né? Se um crente não pode usar uma pulseira, não pode usar também uma aliança. Por quê? A aliança é uma pulseira, sendo que, como o dedo é mais fino, a aliança é menor. Sabe? Então, eu sempre tive a dificuldade de aceitar essas coisas assim. Ai, não pode fazer. Sim, meu povo, mas não pode por quê? Também não dá para seguir cegamente. Tem que ter um porquê. Eu não bebo porque se eu beber eu posso me embriagar, eu vou me meter em confusão, tá tudo bem, tem sentido. Eu não, enfim, mas não vou usar uma pulseira. Não, crente não corta o cabelo, crente não usa maquiagem, crente não usa brinco. Brinco, meu Deus, decidi que eu ia usar um brinco. Não sabe mais, vou usar um brinco. Fui na farmácia, furei o primeiro furo aqui de baixo. Minha gente, quando eu cheguei em casa com um brinco deste tamanho, um brinco de bebê. Aí foi um apocalipse aqui em casa. Aí minha mãe fez assim, pronto, agora veio o índio. Aí
Eu fiquei tão revoltada, mas tão revoltada com aquilo, que no outro dia eu fui à farmácia e furei de novo. Eu tenho 2 furos aqui, 2 furos aqui. Furei de novo, só de raiva. Fui mesmo. Outra vez, teve um dia que eu dei cansado demais, eu vou usar calça. Vou usar calça. Comprei uma calça, botei. Quando eu fui sair com a minha mãe, ela falou assim, que é isso? Aí eu, uma calça. Uma calça, qual é o problema? Comigo você não vai assim pra canto nenhum. Tá bom, não vou. Não vou, pronto. Só que ela tinha que ir comigo, né? E aí ficou aquele impasse. Ou eu tirava a calça, ou eu não ia com ela e tal. Eu não teria a calça. Quando ela viu como eu ia tirar a calça, ela foi comigo. De calça e tudo. De cara amarrada. Hoje em dia não. Hoje em dia, graças a Deus, eu uso brinco, eu uso maquiagem, eu pinto a unha, eu corto o cabelo. Hora eu tô loira, hora eu tô ruiva. Hora o cabelo tá longo. Hora o cabelo tá assim, curtíssimo. Tá até crescendo já. Minha mãe não liga, mas até eu chegar aqui foi confusão aqui em casa. Vocês não estão entendendo não, foi confusão. Porque ela não aceitava, de jeito nenhum, como eu falei a vocês. Ela era do terrorismo religioso assembleano. Tá bem melhor, melhorzinha, mas o negócio é difícil. E aí ocorreu que há uns 4 anos atrás, 4 para 5 anos mais ou menos, a igreja, a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, começou a se envolver com as coisas aí meio mal assombradas, sabe? Não a igreja, mas alguns líderes da igreja. E aí, uma pessoa muito corajosa, que tem sangue no olho, começou a denunciar essas coisas erradas que alguns líderes da igreja estavam se envolvendo. E o negócio tomou proporções faraônicas, né? O negócio saiu até na Rede Globo e tudo mais. O negócio foi assim, vocês não estão entendendo não. Foi sério, de envolver o Ministério Público e tudo. E daí, essa pessoa que fez essas denúncias criou um grupo no WhatsApp para denunciar, para incentivar as pessoas, sabe, a correr atrás enfim, denunciar o erro, né? Só que, não sei na região de vocês, mas por aqui assim, né, no mundo religioso, tem aquela filosofia do não mexa no ungido, né? O povo tem essa filosofia de vida aí, e daí líderes religiosos podem fazer o que quiserem, ninguém pode dizer nada, porque as 7 pragas do Egito antigo e mais umas 7 do Egito atualizado vem na vida de quem disser que um líder é feio, não pode. E daí começou o cabaré. Começou a baixaria porque tinha um grupo que era a favor das denúncias, tinha outro grupo que não era a favor das denúncias e tal. Aí, o que aconteceu? Pensa! Essa pessoa que criou esse grupo no WhatsApp para fazer as denúncias e tal, criou lá um grupo no WhatsApp e eu tinha feito um comentário em algum vídeo aqui do YouTube e ele viu meu comentário nesse vídeo e me achou, sei lá como, e daí eu comecei a fazer amizade com ele, e ele me botou neste grupo do WhatsApp. E lá estava eu, na militância, defendendo a igreja, sabe? Defendia mesmo com unhas e dentes. Aqui, nesse ramo aqui de relacionamento virtual, né, de YouTube e tal, eu não sou a pessoa da treta, eu corro de treta. Vocês já devem ter visto fofocas e mais fofocas aí, né, neste meio aqui do foco do nosso canal, e eu tô correndo. Mas lá no grupo religioso, eu era da militância, eu levantava bandeira, eu dava dentado em todo mundo. E aí, o que acontecia? Eu botava texto, Agora, não era que eu fazia baixaria, não, eu defendia na diplomacia. Ocorreu, minha gente, que no meio deste grupo, era um grupo grande, tinha uma pessoa lá que não era a favor da militância, da denúncia, era contra, mas ele estava lá infiltrado, e tudo que eu postava neste grupo, essa pessoa fazia print e mandava pro meu pastor da época, desse jeito. E neste meio tempo também ocorreu de eu e minha mãe fazermos uma visita a um pastor amigo nosso de outra denominação, em outra cidade aqui. E aí nós fizemos lá a visita, participamos do culto na igreja dele, e eu tirei uma foto da minha mãe com a esposa desse pastor. Pasmem. Pegaram esta foto, fizeram um print e levaram para onde? Para o meu pastor da época.
Belo dia, eu estava linda e brilhante lá no culto aqui da minha cidade. Chega o presbítero aqui no meu pé do ouvido e fala, ó, o pastor quer falar contigo. Aí eu pensei assim, pastor quer falar comigo? Mas por que, minha gente? O coração bateu aqui, né? O que foi que eu fiz pra ele falar comigo? E com tua mãe também, eu digo, agora lascou. Até com minha mãe, minha gente, como assim? Tudo bem, vamos lá. Pasmem, em pleno culto, o culto lá rolando, e eu e minha mãe fomos lá pro gabinete do pastor conversar com ele. Ele chamou 2 presbíteros e começou a conversa. Resumindo a ópera, com minha mãe, ele chamou a atenção dela porque ela foi para o culto nesta outra denominação, tá? Porque aqui em Pernambuco, quem faz parte da Assembleia de Deus, da IEADPE, não pode participar de cultos de outras denominações. Se for participar, é chamado a atenção. Não pode, tá? Não pode. Então, minha mãe foi lá para o culto nessa outra denominação porque o pastor é amigo nosso. A gente foi para o culto, qual é o problema? Mas não pode, porque membro da IEDPE não pode para cultos em outras denominações. Até pode, se quiser ir, vá, mas vai ser chamada a atenção. E no meu caso, foi por conta da minha militância defendendo lá e denunciando os erros de certos líderes da igreja. Aí o pastor me mostrou os prints, quer dizer, não me mostrou, ele falou que tinha recebido os prints lá das conversas, dos meus textos e tal. E aí ele botou na cabeça que eu queria prejudicá-lo. Eu tentei explicar por A mais B que eu não tinha nada a ver com isso, que o meu problema não era com ele, era com os líderes que estavam participando da baixaria, que com ele não tinha problema nenhum, que eu sabia que ele era uma pessoa íntegra, que ele não estava fazendo nada de errado na igreja, que o erro era de A, B, C e D. Só que ele não quis me ouvir. Tentei explicar. Não houve acordo. E eu não tiro a razão dele, porque ele fazia parte de um sistema e ele tinha que defender aquele sistema ao qual ele fazia parte. Por mais que ele não concordasse com o sistema, tanto é que hoje em dia ele saiu, tem acho que 1 ano, 2 anos por aí, que ele saiu da Assembleia de Deus, ele hoje tem o ministério dele, está crescendo imensamente, mas na época ele seguia aquele sistema, então ele coitado, eu não o culpo, por mais que a forma da abordagem dele não foi das mais agradáveis, mas ele estava seguindo o sistema, ele fazia parte do sistema ao qual ele tinha que agir, não tinha que agir daquela forma, mas whatever. Eu sei que, resumindo a ópera, ele não me entendeu ao meu lado, ele botou na cabeça que eu queria prejudicá-lo e tal. E como eu tinha uma visibilidade grande, tanto lá no Facebook como aqui no YouTube, não sei, ele achou que eu poderia piorar a coisa, não sei. Aí, minha gente, eu parei e pensei assim, vem cá, eu tô fazendo a minha vida, hein? Aí, assim, vem a memória, assim, sabe? Toda a trajetória de vida religiosa, e de quantos traumas eu saí colecionando ao longo da vida, tudo por conta de religião, sabe? Ser crente estava sendo um peso na minha vida, sabe? Ai, não pode fazer isso porque é crente, não pode fazer aquilo porque é crente, não pode viver porque tu é crente, tu tem que ser a estranha do mundo porque tu é crente. Então eu pensei assim, são demais. E outra, esse último episódio aí, que foi a gota que faltava do meu copo, causou um transtorno horrendo na minha vida, porque a minha mãe quase que entra em depressão por conta disto, porque assim, isso causou um desconforto, e ela é muito conhecida aqui na cidade, e as pessoas perceberam que alguma coisa estava errada, porque no meio do culto, sai eu, sai ela, sai o pastor, 1 hora depois a gente volta pro culto e ficou aquele zum. Para completar, eu moro na cidade interior. Em cidade interior, todo mundo conhece todo mundo. Então não demorou muito para que o negócio ficasse zum. E minha mãe ficou um tempo sem querer ir para a igreja, com vergonha. E o pecado dela foi somente ter ido visitar o amigo dela em outra denominação. Então assim, isso me causou um transtorno muito grande. E o transtorno maior também de eu ser julgada pela minha escolha de denunciar os erros de certos líderes da igreja.
Enfim, foi um transtorno grande, vocês não estão entendendo não, isso foi há 3 anos atrás. Aí eu pensei assim, sabe demais, eu não quero isso pra minha vida não. Eu tô numa denominação onde eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Eu não posso sequer visitar uma outra denominação que eu vou ser chamada a atenção. Eu não posso ter a minha opinião própria. Eu não posso ver um erro na igreja, denunciar e ter a minha opinião quanto àquilo ali, porque eu vou ser perseguida. Eu tenho que ver o erro e ficar balançando a cabeça. Eu não quero isso pra minha vida não. Aí eu fui ao cartório, eu fiz um termo de desligamento, fui ao cartório, que eu queria fazer tudo bem amarradinho. E entreguei a esse pastor. E falei pra ele, a partir de hoje eu não faço mais parte da Assembleia de Deus. Tá aqui o meu termo de desligamento. E aí ele assinou tudo direitinho e lá se foram 3 anos que eu me desliguei da Assembleia de Deus e acabou. E vou dizer pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu deveria ter feito isso, ó, muito tempo atrás. Não tô dizendo, presta atenção. Eu não tô dizendo que a Assembleia de Deus é uma igreja ruim, ou que qualquer outra denominação é ruim, que o cristianismo... Não é isso não. Nada a ver. A instituição é uma instituição séria. Sim, qualquer instituição é uma instituição séria. Só que eu sou o tipo da pessoa que eu não gosto de viver dentro de uma caixa de sapato. Eu não gosto de viver presa. Ai, você não faz isso. Ai, você não faz aquilo. Ai, você não faz aquilo outro. Ai, você não pode se vestir dessa forma. Você não pode falar dessa forma. Você não pode sequer ir para um culto em outra denominação. Porque aqui você não pode. Não, minha gente. Quem gosta, não é nem quem gosta, porque quem é que gosta, né? Mas quem consegue lidar com isso, beleza. Eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar com isso. Eu quero, hoje, se eu tiver vontade, eu vou lá para a Igreja Batista. Eu vou pro culto lá. Se amanhã me dá na telha, eu vou lá para a Presbiteriana. Se depois me der na telha, eu vou para Obreiros de Cristo. Eu não quero ir mais para Obreiros de Cristo, não. Eu vou para a Seara. Eu quero ser livre, sabe? Eu quero ser livre para hoje. Eu tô afim de usar uma calça comprida. Eu vou usar uma calça comprida. Mas amanhã eu tô afim de calça comprida, não. Eu vou usar saia. Eu vou usar saia. Ai, meu cabelo tá preto. Ai, eu quero mudar. Vou pintar de loiro. Pintei. Ai, meu cabelo tá grande. Eu quero bem curtinho. Eu vou lá e corto. Ai, eu quero usar um brinco. Tô com a lâmpada de uma argola aqui. Ai, não quero usar não. Não uso. Eu quero ser livre, sabe? E, infelizmente, pra meu tipo de personalidade, eu não me encaixo em fazer parte de denominação. Não dá. Pelo menos não uma denominação nos termos da Assembleia de Deus daqui de Pernambuco. Não dá. Aí, o mais engraçado da história é que 3 anos que eu saí da Assembleia de Deus, minha gente, eu me sinto bem mais cristã, bem mais próxima a Deus hoje, que eu não sigo denominação nenhuma, do que antigamente, quando eu vivia presa em regras, quando eu vivia de domingo a domingo, intocada dentro de uma igreja. É incrível isso, né? É incrível. Por isso que eu digo que eu não me arrependo disso que eu fiz e que deveria ter feito há muito tempo atrás. Hoje, a minha intimidade com Deus é infinitamente maior do que quando eu estava lá, dentro de regras de igreja. Quando eu saí da Assembleia de Deus, né, saí oficialmente, eu até tentei fazer parte de outra denominação, de um pastor amigo meu, só que lá na época, e até hoje em dia também, não tinha essa denominação aqui na minha cidade. E não teria como eu ir para a cidade que tinha, porque era muito distante. E daí depois eu pensei, sabe demais, eu não quero mais fazer parte de denominação nenhuma. Porque não quero, eu tô bem assim, sabe? Eu virei desigrejada. Quem me pergunta, tá, tu saiu da Assembleia, tu deixou de ser crente? Não, eu continuo com os mesmos princípios cristãos, os mesmos, mudou nada. Não mudou nada. A diferença é que eu não sigo nenhuma denominação. Hoje eu sigo a Deus, eu sigo a Jesus e acabou. Eu sigo os mandamentos de Jesus, pronto. E me sinto livre com isso, sabe? Hoje eu sigo regras sem que ninguém esteja na minha cabeça. Tipo, eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de estar embalada, eu não gosto de... Sabe? Um monte de coisa que a própria igreja evangélica proíbe. Eu não faço.
E eu não faço, não é porque ninguém me obriga, eu não faço porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu vejo que não vai acrescentar em nada na minha vida. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz e não me arrependo. Quanto aos erros e babados e tretas e afins da igreja, permanece do mesmo jeito. A pessoa lá que começou as denúncias continua denunciando do mesmo jeito. Mas eu resolvi me sair dessa, sabe? Porque tem uma hora que tu cansa e tem uma hora que tu para e pensa assim, sabe, mas eu não vou mudar o mundo, não adianta. Eu só vou arrumar estresse pra minha vida, só vou arrumar inimizade. Então, deixa pra lá, deixa pra quem tem nervos pra isso, porque eu não tenho nervos pra esse negócio não. Então, eu larguei a militância defensora da igreja, até porque eu nem faço parte mais lá mesmo. E enfim, é isso, minha gente. Era isso que eu queria dividir com vocês hoje, tá? E vocês aí, eu tenho certeza que muitos de vocês têm alguma história aí que tem a ver com religião, com questões de regras. Conta aí, conta, quero saber as experiências de vocês. Conta aí, qualquer coisa a gente volta aqui para um segundo vídeo, tá? A parte 2, tá? Comentando outras experiências minhas e também as experiências de vocês, ok? Vamos embora nos comentários, nos veremos lá e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.